Esse contrato do Espírito Santo, a gente inclusive viu algumas matérias falando sobre isso, né? Foi um contrato sem licitação, não é isso? Era possível na época um contrato sem licitação? Não era? Eu tive 2 contratos, né, em momentos diferentes no Espírito Santo. Na época, era termo de credenciamento, era uma modalidade legal que existe até hoje. Eu não lembro o ano exato, mas acho que tem mais ou menos uns 4 anos, isso mudou e passou a ser exigido que fosse pregão eletrônico. Sim. E aí eu participei, obviamente, da licitação novamente. Eu já estava morando no Rio. Eu tô explicando para poder entender o porquê que falam que a Priscila é maluca, tá? E as pessoas têm um receio da Priscila e inventam inúmeras histórias e tô aqui para contar a verdade, como não tenho por que esconder de ninguém. Ganhei a licitação no Espírito Santo, em vários municípios, que eu entendia que era interessante por conhecer. Falei, opa, vou voltar então para o Espírito Santo, né? Porque eu estava longe da minha família, estava me estabilizando aqui. E aí me tiraram na sacanagem da licitação. Eu fiz o processo licitatório, eu apresentei toda a minha documentação. Isso no segundo processo? Ou no primeiro? No segundo. O Segundo, primeiro né? foi totalmente legal e era permitido o termo de credenciamento. Não tive problema e eu era casada. Então, né, foi uma fase que tudo tranquilo. Quando vem essa licitação, que foi uma licitação online, ganhei uma licitação totalmente transparente, foi uma licitação correta, porém, alegaram que eu não tinha entregue documentos, eu tinha prova que eu tinha entregue. E eu no órgão falei, pô, né, desculpa, mas estão de sacanagem, vocês estão querendo me tirar de uma licitação que eu ganhei. Não, e não sei o que, isso e aquilo outro, e papapá, aquela história toda. Eu falei, olha só. E nesse tempo tinha sido instaurado, acho que 1 ano e meio antes, a CPI da máfia dos reboques, lá no Espírito Santo. E aí, tentando conversar no Detran, e vai, conversa, eu falei, gente, tá aqui, pregoeira, o que você tá falando não existe, eu te entreguei. E você tá querendo me desclassificar baseado em quê? Todas as minhas certidões estão aqui. Eu sei o quanto foi difícil para juntar a documentação. Ah, não vai? Eu falei, tá bom. Saí do Detran, fui lá na Assembleia, bati na porta do relator da CPI da máfia dos reboques. E aí o cara falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você não tem empresa de reboque? Eu falei, tenho. Eu falei, a minha empresa está sendo investigada? Na CPI, não. Então, eu quero te dizer que existe a máfia do reboque. Estou sendo prejudicada pela mesma máfia que vocês estão investigando. Eu falei, você não está dizendo que tem a máfia? Eu estou dizendo que tem, estou te provando que tem. E estão me tirando da licitação com sacanagem. Ele falou, cara, mas você tá ficando maluca? Eu falei, não, eu tô sendo realista. Eu só quero fazer o certo. Tá aqui, ó. Sim. Toda a minha documentação, todo o processo licitatório foi cumprido e me tiraram na sacanagem. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que te chamar, você vai ter que ser ouvida em público. Eu falei, lógico, eu tô aqui para falar a verdade. Aí começou, isso estourou, a licitação foi cancelada. Demorou mais de 2 anos para vir. Fui de novo, porque eu sou um pouco teimosa. E nisso que eu fui, fecharam as portas mais uma vez, o Detran, isso é uma questão que eu estou resolvendo de forma jurídica. O contrato era curto, de 1 ano, não tive interesse em renovar. Porém, o contrato ele exigia número de reboques não específicos. E qual era a situação? Se eu precisasse de 10 reboques, eu forneceria 10. Mas óbvio que para você ter uma estrutura para 10 reboques, você tem que ter um volume de apreensão para sustentar 10 reboques. Sim, claro. Então eles começaram a me boicotar. Eles pediam reboque nenhum, dava, por exemplo, meio-dia, pediam 10 acionamentos em áreas totalmente distintas, que o mesmo reboque não conseguiria atender. Então, obviamente, como é que eu iria entregar 10 reboques para atender um carro para cada reboque, para durante a noite não ter nada nem durante o dia? Aí eu falei, E nesse tempo eu tomando porrada aqui no Rio, porque eu já tinha ganho um contrato, que a gente vai chegar aqui. Tô falando para poder encerrar e esclarecer a questão do Espírito Santo. Falei, pois é. Mas tudo bem, a gente vai resolver isso aí. Não tenho interesse em renovar no Espírito Santo, não tive, porque era um contrato de 1 ano e eu sabia que eles iam ficar me boicotando. O Detran do Espírito Santo parou de me pagar. Eu recebi uma única vez durante esse tempo de contrato, com muita luta e muito sacrifício, que vale a pena deixar claro aqui. Então não é o que a mídia simplesmente disse, a Priscila saiu do Espírito Santo fugida, ela fugiu, que a Priscila saiu do Espírito Santo devendo funcionários. Eu tenho funcionários sim para arcar e que todos vão receber. Eu só quero deixar claro que toda história tem 2 lados. E dívida todo mundo tem. Óbvio. Então você imagina você montar uma estrutura como eu montei. Porque um contrato de 1 ano com um pagamento, você banca a estrutura de 1 ano da empresa. Exatamente. E eu montei uma estrutura para um contrato de 1 ano. Eu recebi uma única vez, prestando serviço mais de 6 meses, bancando com meu dinheiro aqui. Porque o que eu estava recebendo, o volume de apreensão mínimo, não pagava a estrutura.
e estão me devendo até hoje. O restante do contrato. Então, assim, e simplesmente dizer e querer alegar que a Priscila simplesmente não quis pagar, não é essa história. Então, eu não estou aqui contando história para vocês, eu tenho como comprovar através de toda a documentação. O Detran do Espírito Santo sabe disso, vocês sabem disso, né, de todo o processo, enfim. É porque isso é muito ruim. Então, no Espírito Santo, são dois lados, assim. O capixaba tem orgulho da Priscila pela história de vida da Priscila. Os reboquistas, né, alguns deles têm pavor da Priscila. Porque o reboque sempre teve aquele exemplo do homem brabo, macho, o coronel, entenda a forma, quero dizer coronel por dono de área, aquele cara bruto mesmo, né? Aí vem a Priscila, loura, cabelo curto, cabelo longo, vestido, sai, bebe, dança, curte. Peraí, mas como que essa mulher é referência do reboque? Como que uma mulher virou referência do reboque? Então isso para eles é inaceitável, porque é um meio totalmente machista. Eu falo, gente, tem que aceitar, porque eu amo o reboque, eu amo o que eu faço, com muito orgulho e gosto do que faço. Não faço parte de sacanagem nenhuma e nunca fiz. Por isso tomo tanta porrada. Se eu tivesse aceitado fazer parte da sacanagem lá no Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, eu não estaria sofrendo um terço. Duas perguntas. Primeiro, você foi vítima de machismo, né? Você reforça isso. Muito, a segunda, muito. Como que se corrompe através do reboque? Como que é a indústria da corrupção pelo reboque? Então, existem várias formas, né? Assim, lavagem de dinheiro. Como que se dá isso no reboque? Então, hoje, o reboque, assim, a principal base do reboque é o reboque. Estou falando de um contrato base com o Estado, tá? O reboque, a diária e o leilão. Então, hoje, qual o procedimento correto a ser feito? É você rebocar, é você guardar o veículo, é você manter o veículo de acordo com como ele foi apreendido. Tudo isso faz parte de uma estrutura. Eu reboco, a estrutura é minha, eu armazeno, o pátio é meu. Minha, e eu leiloo, a estrutura é minha. Tá. Então, obviamente, quando você reboca, você tem que manter o bem público, o veículo, né? Para ser entregue para o proprietário da forma que foi apreendido, ou caso seja leiloado da forma que foi apreendido, até porque para o valor do leilão ele ser melhor. Então, onde entra, infelizmente, a corrupção? O cara que faz a apreensão, que te gera, que te aciona, muitas das vezes o cara ele entende que ele tem que ter parte disso. Às vezes a pessoa que está ali no órgão público por trás, ele quer uma parte disso para isso funcionar. Começa na licitação, né? Começa na licitação. Muitos, infelizmente, têm informação privilegiada da licitação. É uma realidade. Eu falo por essas porradas que eu estou tomando aqui no Rio. Isso já começa muito antes. E eu falo e brinco, e é verdade. Eu caí de paraquedas na licitação do Rio. Então as pessoas falam assim, alguém trouxe ela do Espírito Santo. Ninguém me trouxe do Espírito Santo. Eu já estava aqui por causa da seguradora. Eu entrei no palco, como eu entrei em várias outras licitações, para ganhar na moral. Como várias outras eu perdi por preço ou por falha minha de documento. Se eu errar, ok, eu tô saindo. Agora, se eu ganhar e quiser me tirar na sacanagem, eu vou denunciar mesmo, porque eu não vou aceitar. E aí isso aqui no Rio começou a virar um leilão. Ah, você quer trabalhar? Eu quero metade da sua empresa. Tinha semanas que eu tinha pessoas na minha casa 5, 6 vezes por dia. Eu falava, quem que é? Quem que tá mandando recado? Ah, fulana, Beltrano. Eu falava, gente, desculpa, eu quero que fulana... Cortem, tá? Foda-se. Não vai fazer parte da minha empresa. A empresa é minha há mais de 16 anos. Só eu sei tudo que eu ralei para chegar até aqui. Essas pessoas na sua empresa eram buscando ali de alguma forma te extorquir ou uma propina ou uma... Pessoas da minha empresa não. Eu tô falando de pessoas com envolvimento no governo. Funcionários públicos. Funcionários públicos.